Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos em mãos uma única fonte, sabe? Um texto bem curto chamado Mensagem da Semana. Veio de um grupo lá de Sorocaba, o Grupo de Estudos Psíquicos Ivan Santos Albuquerque. E honestamente, assim, à primeira vista parece uma mensagem religiosa bem padrão. Mas tem uma frase, sabe, bem no meio dela que, nossa, muda o jogo todo. Fez a gente questionar tudo. Então, a nossa missão aqui é mergulhar fundo no conceito de evangelização que esse texto apresenta. Mas assim, já adianto, provavelmente não é o que a maioria das pessoas pensam. A gente quer entender o que eles realmente querem dizer com essa palavra, porque o foco deles é tão inesperado e de onde vem esse senso de urgência quase desesperado no final. Pois é. E o mais curioso é como um texto tão pequeno consegue, sabe, subverter uma ideia tão conhecida. Normalmente, quando se ouve evangelizar, a gente pensa logo numa ação para fora. Para os outros, né? Mas este documento vira essa lógica de cabeça para baixo, desde a primeira linha. Ele propõe que a verdadeira jornada é interna, um processo de autoeducação, de transformação. É nessas camadas que a gente vai cavar hoje. Ok, então vamos direto ao ponto que me pegou. O texto abre com a seguinte definição, e eu vou citar, tá? Evangelizar é educar-se sob a luz da doutrina maravilhosa de Jesus. Eu li isso e pensei na hora. Educar-se, com o pronome reflexivo. Minha vida inteira eu ouvi que evangelizar era educar os outros. Exatamente, essa partícula, o se, é a chave de tudo. É uma escolha de palavra que já redefine o conceito inteiro no primeiro segundo. A ação não é projetada para fora, sabe? Não é sobre converter ou convencer ninguém. É um processo ativo, pessoal, uma responsabilidade sua com você mesmo. O texto já começa dizendo que o trabalho mais importante é o que você faz em si. Mais para frente ele até usa o termo própria corrigenda. É quase como uma autoterapia, um projeto de autoconstrução. Faz todo sentido. E essa ideia de ação contínua, né? Não é só um estudo passivo. O texto desdobra a definição em uma série de verbos bem práticos. Evangelizar é amar, evangelizar é perdoar, evangelizar é auxiliar. E continua. Evangelizar é servir a Deus, é servir ao próximo. Então não basta ler sobre perdão, você tem que, de fato, perdoar. Não basta entender o amor, tem que amar. A evangelização, para eles, é um verbo, né, não um substantivo. E essa lista de ações é fundamental. Ela mostra que, para esta fonte, a doutrina não é um manual de regras para ser memorizado. É um guia prático para ser vivido no dia a dia, sabe? A teoria só tem valor quando vira prática. E aí o texto introduz uma dualidade que eu achei fascinante. Ele diz que evangelizar é ao mesmo tempo um direito que nos oferece Jesus e um dever para conosco. Pera, como assim? Um direito e um dever? Parece meio contraditório, não? Pensa assim, é um direito no sentido de ser um presente, uma oportunidade, sabe? Uma ferramenta que foi disponibilizada para o seu crescimento. Ninguém te obriga a aceitar. Mas a partir do momento que você entende o valor dessa ferramenta, aí vira um dever, uma responsabilidade pessoal de cuidar do seu próprio jardim, por assim dizer. É uma tensão interessante. É um presente que gera uma responsabilidade. Ninguém vai fazer o trabalho por você. Entendi. É uma oportunidade que, se aceita, vira um compromisso. Mas é aqui que vem a tal frase que me fez parar e reler tudo de novo. Quando a gente pensa em educação, formação moral, a imagem que vem é de crianças, né? De formar a nova geração. Só que o texto joga essa ideia pela janela. Ele diz claramente, a evangelização não é imposta somente aos pequeninos. Ele deve ser aplicado sobretudo aos adultos. É isso. Isso. E ele não para por aí. Ele justifica essa escolha com uma lista de problemas que são, vamos ser sinceros, problemas bem de adulto. Ele fala de gente cega pelo orgulho, pelo ódio, pela vaidade, pelo ciúme e cupidez. É quase um tapa na cara. Ele está dizendo, o problema não são as crianças. O problema urgente são vocês adultos com seus hábitos e vícios já cristalizados. Isso é bem radical. É radical.
E é uma inversão completa da lógica pedagógica tradicional. A maioria dos sistemas, religiosos ou não, foca na criança como a semente do futuro, né? Este texto diz que o incêndio já está acontecendo na floresta adulta. E é lá que os bombeiros precisam atuar, com urgência. A implicação é que os adultos, com suas estruturas morais já estabelecidas e, segundo o texto, muitas vezes corrompidas, são o caso mais grave e, portanto, o foco prioritário. E para explicar como lidar com esse caso grave, o texto usa uma metáfora que é, assim, ao mesmo tempo muito visual e um pouco dura, eu diria. A metáfora da árvore. Sim, é a imagem central de todo o argumento. Ele diz assim: para que as árvores adultas não fiquem tortas, são necessários sustentáculos a fim de permanecerem fixas no solo. E logo em seguida, ele conecta diretamente. Assim são os adultos viciados moralmente e organicamente, que necessitam, pois, de apoio nas explicações espirituais. Ok, vamos analisar isso um pouco. Os sustentáculos, as estacas, são as explicações espirituais, a doutrina. Mas essa imagem de uma árvore que já está torta me parece um pouco pessimista. Dá a entender que o adulto já é um caso meio perdido, sabe? Que precisa de uma muleta externa para não cair de vez. Eu vejo essa tensão também. A imagem da árvore torta é forte. Ela reforça a ideia de que a intervenção nos adultos é corretiva, não formativa. Não se está guiando um brotinho que pode crescer para qualquer lado. Está se tentando endireitar uma árvore que já tem um tronco envergado, que já sofreu com as tempestades da vida. Que podem ser as crises, as perdas, as tentações, né? Os sustentáculos não estão ali para enfeitar. Estão ali para impedir que a árvore quebre ou se entorte ainda mais. Então o papel das explicações espirituais seria tipo uma fisioterapia para a alma? Algo para corrigir uma postura ruim que foi adquirida ao longo da vida? Exatamente, é uma visão bem pragmática. O texto sugere que não dá para consertar o orgulho ou a vaidade de um adulto só com boas intenções. É preciso uma estrutura, um apoio, um sustentáculo que o ajude a resistir às próprias tendências negativas. Me lembra um pouco a ideia de quem tenta largar um vício, sabe? Muitas vezes precisa de um grupo de apoio, de uma filosofia, de uma estrutura externa para se manter firme. A lógica é a mesma, só que aplicada aos vícios morais. Certo. Se o foco principal e urgente são os adultos com suas árvores tortas, o que o texto diz sobre as crianças? Elas são simplesmente ignoradas? Não, elas aparecem, mas quase como um contraponto, sabe? Para reforçar a urgência dos adultos. A abordagem para elas é completamente diferente. O texto diz assim: as crianças com o corretivo espiritual crescem sem precisarem passar por tanta dor e sofrimento. Então para as crianças, o processo é preventivo. É como colocar a estaca na mudinha para que ela já cresça reta e não precise de uma intervenção drástica lá na frente. Perfeito. O texto apresenta um ciclo de vida espiritual. Para as crianças, a evangelização é prevenção, é cuidado para evitar a dor futura. Para os adultos, é correção, é tratamento para a dor e os problemas que já existem. A ideia implícita é: vejam só o trabalho que dá consertar um adulto. Seria muito mais fácil se tivéssemos começado certo desde a infância. Mas aí vem outra virada. Depois de separar tão claramente adultos e crianças, o texto parece apagar essa linha e colocar todo mundo no mesmo barco. Sim, e essa é a frase que universaliza a necessidade do processo todo. Ele afirma: para Deus, somos crianças espirituais precisando evangelizar-se, precisando de corretivos. Essa é a conclusão lógica do argumento, né? Do ponto de vista do desenvolvimento espiritual, a idade cronológica não importa. Seja você uma criança de 8 anos ou um adulto de 80, na perspectiva espiritual, você ainda é uma criança, em aprendizado, que comete erros, que precisa de ajuda, de corretivos. Essa ideia de corretivos aparece tanto para crianças quanto para adultos. Mas, pensando bem, se a própria evangelização foi definida como amar e perdoar, como um corretivo se encaixa nisso? A palavra corretivo soa como punição, né? O que parece ir contra a ideia de amor. Essa é a grande questão. Se a gente partir das premissas do próprio texto,
Um corretivo não pode ser uma punição no sentido tradicional. Talvez o corretivo seja a própria prática do amor e do perdão quando é difícil. Por exemplo, o corretivo para o seu orgulho pode ser a tarefa de pedir perdão a alguém que você feriu. O corretivo para o seu ódio pode ser o exercício de orar por essa pessoa. A correção não viria de um castigo externo, mas o ato de confrontar sua própria falha moral através da aplicação prática do ensinamento. O remédio é o próprio verbo: amar, perdoar, auxiliar. Entendi. O corretivo não é algo que fazem com você, mas algo que você faz, mesmo que seja difícil, para se realinhar. E o objetivo de tudo isso? Onde essa jornada de correções e aprendizado leva, no final? O texto deixa o objetivo final bem claro. É para que todos possam se tornarem espíritos iluminados, libertos de todas as fraquezas morais. É uma jornada de libertação. A ideia é que essas fraquezas, orgulho, ódio, vaidade, são prisões, sabe? E o processo de educar-se é o caminho para se libertar delas. Ok. Então, o texto construiu todo um sistema, definiu a evangelização como autoeducação, mirou nos adultos como foco principal, usou a metáfora da árvore torta para explicar o método corretivo e depois universalizou a necessidade desse processo para todos como crianças espirituais. E aí, quando parece que o argumento está completo, ele termina com a frase mais forte de todas. Sim, ele encerra a mensagem com uma declaração que transforma tudo o que foi dito antes. Não é mais uma sugestão, um caminho entre outros. A frase final é: evangelização é a nossa única salvação. Nossa única? Essa palavra muda tudo. Muda completamente o tom. Até aquele momento, a mensagem tinha um ar de guia de autoajuda espiritual, de filosofia de vida. Com a palavra única, ela se torna um ultimato. Não há plano B, não há alternativa. A salvação, segundo esta fonte, não é opcional e só pode ser alcançada por este caminho específico, o da autoeducação, do amor, do perdão, do serviço. Isso tem implicações enormes. Uma coisa é dizer, este é um bom caminho. Outra, completamente diferente, é dizer, este é o único caminho. Isso cria um senso de urgência absurdo. Exato. E a gente pode especular sobre o efeito disso num grupo que segue essa mensagem. Primeiro, cria uma coesão interna muito forte. Se você acredita que está num único barco salva-vidas no oceano tempestuoso, você se agarra a ele, né? E as outras pessoas no barco. Segundo, cria uma fronteira muito clara entre nós e eles. E terceiro, justifica qualquer esforço. Se é a única salvação, então o trabalho de educar-se, de aplicar os corretivos, por mais difícil que seja, se torna a prioridade máxima da vida. É uma ferramenta retórica de um poder imenso. A mensagem começa com o acolhimento do amor e do perdão e termina com a rigidez da exclusividade. Recapitulando o nosso mergulho, então, a gente partiu de um texto que parecia simples e descobriu uma visão bem complexa da vida espiritual. Uma visão que define a evangelização como um trabalho interno, constante e pessoal. Uma jornada que, de forma surpreendente, foca nos adultos como o caso mais urgente de correção, usando o conhecimento espiritual como uma espécie de suporte para endireitar essas árvores já tortas. E a síntese final é que este documento, em poucas palavras, constrói um universo de sentido. Nele, a vida espiritual é um trabalho incansável sobre si mesmo, uma jornada que é ao mesmo tempo um presente, um direito e uma responsabilidade intransferível, um dever. E ele consegue, de forma muito eficaz, misturar uma linguagem de acolhimento, amar, perdoar, com uma declaração final de necessidade absoluta, inflexível, a única salvação. É essa combinação que o torna tão denso e poderoso. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para continuar pensando depois daqui. O texto insiste na necessidade de corretivos espirituais para todos, em todas as idades. Ao mesmo tempo, ele define a prática espiritual através de atos de amor, perdão e auxílio. A pergunta que fica é, como esses dois conceitos se reconciliam na prática? O que seria um corretivo que não é uma punição, mas sim um ato de amor?
Se corrigir uma árvore torta exige força, como garantir que essa força seja do amor e não a da violência, mesmo que seja uma violência contra si mesmo? É uma tensão que o texto apresenta, mas talvez a resposta esteja na própria vida de quem o lê.